Pessoal, boa tarde. Aos que não me conhecem, eu sou a professora Edilene, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura do Campus Rio Branco, trabalho com as turmas de terceiro ano do curso de Edificações. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre a redação do Enem, tá? Algumas dicas, tentar tirar alguns medos que nós temos na hora de produzir o texto, tá? E falar que a redação do Enem não é esse bicho-papão que se apresenta, esse medo todo que nós temos da redação do Enem, tá? Basta treinar, tá? O que nós precisamos para ter uma boa nota, para ter um bom desempenho na redação do Enem, é exatamente treinar e criar uma rotina de estudos, de treino constantes até o período da prova, e é importante que isso seja intensificado no período da prova, tá? Para que você tenha segurança na escrita do texto, segurança na discussão do tema, porque o que nós pensamos mais, o que nós precisamos mais é conseguir discutir sobre qualquer tema que cair no Enem. Né? Nós sabemos que a redação do Enem é feita sempre no início do ano, no primeiro semestre do ano, então, geralmente não vai cair nenhum tema que relacionado a alguma coisa que esteja acontecendo no período no mesmo semestre do Enem, então nós temos que focar em aprender a escrever bem o texto. Se você consegue escrever bem um texto, com certeza você vai conseguir discutir qualquer tema, tá? Porque vai ser muito difícil cair no Enem um tema que você desconheça totalmente ou que seja uma coisa extremamente polêmica, algo que você precisa ser especialista para discutir. No Enem não cai nada desse tipo, tá? Então, o importante é dominar a estrutura do texto, ter segurança na hora da escrita, tentar conter um pouco do nervosismo. Eu sei que é difícil conter o nervosismo na hora da redação, né? Antes você diz, vou ficar calmo, mas na hora o nervosismo acaba tomando conta, mas a gente tem que tentar controlar esse nervosismo, o medo na hora da prova para fazer um bom texto, tá? E outra coisa, não tentar adivinhar o tema, tá? Saber o tema ou descobrir o tema antes não vai te ajudar tanto na hora da elaboração do texto. O importante mesmo é você dominar as estratégias de escrita, ter uma boa, escrever bem o seu texto, ter um bom domínio da escrita formal da língua portuguesa, tá? Para que você consiga ter um bom desempenho. Tá? Então, nós vamos abordar o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que é cobrado no Enem, tá? É um texto que tem características específicas e tem regras, como todo gênero textual, tem uma regra a ser seguida, há regras a serem seguidas, e é importante que vocês dominem na hora de produzir o texto. Não existem fórmulas para produzir um texto, tá? Não existe um modelo que você vai apenas encaixar suas ideias ali. Existem estratégias que, se você dominar, você consegue escrever bem, certo? Então, vamos discutir um pouquinho sobre essa forma de texto, tá? Então, o texto dissertativo argumentativo é aquele em que as ideias são organizadas no sentido de persuadir o leitor, de convencê-lo. Então, o que vocês vão fazer no texto do Enem é justamente isso, é tentar convencer o seu leitor de que a sua ideia é válida, de que a sua ideia é importante. E uma coisa que se tem que pensar, embora nós saibamos que quem vai ler o seu texto é um avaliador do Enem, é um corretor que foi treinado durante um certo período para corrigir esses textos, mas você tem que partir do princípio de que ele não conhece o tema. E é você que vai ter o papel de convencê-lo do que você está falando, daquilo que você está defendendo. Tá? Então, é isso que você tem que pensar. O meu leitor não sabe nada do tema, então eu vou discutir esse tema para um leitor que não sabe, eu vou apresentar as informações que eu considero relevantes, que eu selecionei enquanto relevantes no meu texto. Os enunciados, argumentos atribuem qualidades e informações em relação ao objeto ou fenômeno que se fala para reforçar uma posição
ou um ponto de vista. A partir dessas duas afirmações que nós lemos, nós podemos observar que o texto dissertativo argumentativo é aquele em que nós organizamos ideias e defendemos um ponto de vista. Então, você tem que ter um ponto de vista a defender e você estabelece esse ponto de vista no início do seu texto, estabelece uma tese que você vai defender e faça isso ao longo do seu texto, tendo cuidado para não se contradizer no que você está escrevendo, evitando escrever uma coisa no início e ao final você está dizendo outra coisa. Então, nós temos que ter certos cuidados na apresentação dessas ideias e na defesa desse ponto de vista, que é isso que o Enem exige de você enquanto candidato do certame. Tá? Então, aqui nós temos o conceito do que seria o texto dissertativo argumentativo, e é isso que nós temos que pensar, é defender as ideias, apresentar ideias e defender um ponto de vista. O Enem é um processo que se pauta em algumas competências. Essas competências vão ser observadas no seu texto e todos os candidatos vão ser avaliados a partir dessas competências. Elas foram criadas com o objetivo de corrigir, de avaliar os textos da forma mais isonômica possível, de forma que todos tenham uma avaliação semelhante, tá? Evitando que o avaliador avalie o texto a partir de um ponto de vista próprio, tá? Ele tem que seguir essas regras que são as competências do Enem. Então, eu vou apresentar rapidamente, porque não é importante vocês saberem as competências que são avaliadas no Enem, mas saberem desenvolver o texto de modo a cumprir aquilo que é exigido. Tá? Então, vou apresentar aqui essas competências. São 5 competências, cada uma apresenta um dos aspectos do texto dissertativo argumentativo, com exceção da competência 5, que é um aspecto exclusivo do Enem. Tá? Mas vamos ver as competências uma a uma aqui, rapidamente. A competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui, o que vai ser avaliado é a forma como você escreve. Tá? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal. O que significa formal? Significa que você vai seguir aquelas regras que vocês estudaram ao longo da vida de vocês, as regras gramaticais, as regras de ortografia, de acentuação, de sintaxe, de organização do seu texto. Então, é isso que você tem que apresentar inicialmente, tá? Conhecimento dessa modalidade. Tá? E lembrando que cada uma dessas competências vale 200 pontos, ou seja, no início da prova, todos os candidatos têm 1.000 pontos, e conforme o corretor, o avaliador, corrige o seu texto, ele decide, de acordo com os critérios estabelecidos anteriormente, ele vai dando a nota conforme o nível em que cada candidato apresenta em seu texto. A competência 2 é uma das competências mais importantes, eu digo mais importante no sentido de que é a competência na qual, se você tirar 0, a sua prova vai ser anulada. Tá? Se você tira 0 na competência 1, você continua participando do certame. Tá? A sua prova vai ser corrigida inteiramente e vai ser atribuída uma nota. Mas se você tira 0 na competência 2, você acaba sendo eliminado do certame, porque a competência 2 trata de 2 aspectos que são fundamentais. É o tema e o tipo textual. Então, se você foge do tema da redação, você tira 0 e logo você é eliminado do certame. Se o texto é solicitado, é um texto dissertativo argumentativo em prosa, e você escreve uma narração, conta a sua história de vida, conta a história de um amigo seu, de algum familiar seu, ou você decide, baixa o espírito poético em você, você decide fazer um poema. Se acontecer isso, também você será eliminado do certame. Então, você tem que observar esses 2 aspectos. A competência 2 é compreender a proposta de redação,
e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, são esses dois aspectos que são observados aqui, primordiais, tá, para que o seu texto seja avaliado. A outra questão que há aqui também nessa competência é compreender a proposta e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Então, é importante que vocês busquem conhecimentos de história, por exemplo, busque conhecimentos de filosofia, por exemplo. Por quê? O que se espera de um candidato do Enem é que ele consiga elaborar um texto ao mesmo tempo em que ele faz uma alusão histórica, em que ele consegue relacionar ideias filosóficas, acontecimentos históricos, aquilo que ele está escrevendo no seu texto, porque o que se espera é justamente que o candidato tenha essa capacidade de fazer alusão histórica, que é o que é chamado no certame de repertório sociocultural. Aqui já nos leva para a terceira competência. E a terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 3 diz respeito à argumentação. Tá? De acordo com o recorte que você deu no tema que você vai tratar, você organiza a argumentação no seu texto. E aqui entra toda aquela ideia que falei para vocês, de repertório sociocultural. O candidato que tem o melhor repertório sociocultural, evidentemente, vai ter a melhor nota. Não quer dizer que você tenha que dominar toda a história, dominar toda a filosofia, toda a sociologia, conhecer vários filósofos, vários sociólogos, tá? Mas começar a se organizar para melhorar o seu repertório. É bom, e é uma dica que eu dou, que vocês tenham um caderno, um bloco de notas onde você possa anotar ideias, anotar pensamentos de filósofos, pensamentos de sociólogos, anotar fatos históricos e tentar relacionar isso que você selecionou à ideia que você vai discutir no seu texto e associar também ao momento atual. Pensar no momento atual, pensar na modernidade e como esses fatos históricos, como esses pensamentos filosóficos vão poder estar no seu texto. Tá? A competência 4, demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A competência 4 trata exclusivamente da coesão e da coerência. Tá? É importante pensar em usar aqui, entra mesmo aquela ideia dos elementos de coesão, tá? Usar as conjunções, usar os conectivos, usar pronomes para retomada, usar diferentes formas de coesão, de coerência, que é o que vai enriquecer o seu texto. E aqui não diz respeito à quantidade de mecanismos de coesão que você vai usar. Se você, vou colocar 10 mecanismos de coesão no meu texto. Se você coloca 10 mecanismos de coesão no seu texto, ótimo, muito bem. Mas o que vai ser observado é a qualidade desses mecanismos de coesão. Isso quer dizer que a forma como você usa. Se você usou adequadamente. Se você usou um conectivo de forma indevida, não adianta ter tantos conectivos ali no seu texto, porque da mesma forma que elas não tivessem lá, você vai tirar uma nota baixa. Então, tem que pensar no sentido desses elementos coesivos, se eles estão adequados à ideia que você quer passar no seu texto e se eles se está correta a forma como você utilizou esses conectivos no seu texto, certo? A última competência, aquela que eu falei que é exclusiva do Enem, tá? Que é elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Tá? Essa competência é importante porque quando você
discute no seu texto, geralmente você está trabalhando, o Enem aborda um tema que precisa de solução, tá? E o seu papel enquanto candidato no seu texto é elaborar uma proposta de intervenção para o problema que foi abordado. Agora, não é qualquer proposta de intervenção. Você não vai falar de uma coisa, eu acho que por exemplo, eu acho que é necessário que em Rio Branco haja, esse é um exemplo, que em Rio Branco haja rodízio de carros para que diminua o trânsito nos horários de rush. Tá, tudo bem, é uma proposta de intervenção. Mas se o seu tema não for mobilidade urbana, não for nada relacionado a isso, essa proposta é inválida. Então, o que você precisa? Ver o que você discutiu ao longo do seu texto, elaborar proposta para a discussão que você fez. Tá? É importante pensar nisso, é importante fazer essa abordagem. Ok? Então, o que nós vamos pensar? Essa competência relaciona tudo que você já foi discutido, ou tudo que você já discutiu, perdão, no seu texto, tá? E uma coisa nós podemos pensar, a competência 1, por exemplo, está relacionada à competência 4, tá? Então, a nota que você tirar na competência 1, provavelmente você vai tirar uma semelhante na competência 4, tá? E a competência 2 e a 3 também estão relacionadas, então é provável que você tire uma nota semelhante nessas duas competências, seja para mais, seja para menos, ou a mesma nota. Ok? Alguma dúvida até o momento? Por enquanto ainda não, professora. Tudo certo por aqui. Ok, Lídia, obrigada. Por nada. Então, continuando aqui, como eu falei na competência 2, tá, existem algumas coisas que fazem com que a redação seja zerada. As principais são a fuga ao tema, né, que é avaliado na competência 2, e não escrever um texto dissertativo argumentativo, mas sim em outro gênero. Mas também existem outras situações, e é importante nós sabermos que situações são essas, para que nós não cometamos esses erros na hora da elaboração da redação. Tá? É um momento, claro, é um momento tenso, e às vezes a gente acaba fazendo algo que não poderia, embora pareça que era uma coisa inofensiva. Vamos observar aqui as situações que levam a nota zero. Tá? Então, a banca avaliadora poderá atribuir nota zero à redação que, primeiro, não atender à proposta solicitada, eu digo a proposta, o tema proposto, ou possua outra estrutura textual que não seja a estrutura dissertativa argumentativa. Como eu falei antes, se você escreve um poema, se você escreve uma narração, se você conta uma história, claro que a sua redação vai ser zerada. Tá? O texto que não, aquele que não apresente texto escrito na folha de redação, tá? que é considerada, acontece muitas vezes de o candidato fazer um rascunho e não dá tempo de passar limpo o texto para a folha oficial de redação. E aí aquele rascunho, embora ele seja entregue junto com todo o material, algumas vezes, não é contado para fins de avaliação. Ou seja, fazer um rascunho e não passar limpo não adianta de nada. Tá? O texto que apresente até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, também, esse texto não é avaliado, tá? É considerado texto insuficiente e acaba não sendo avaliado porque não escreveu o mínimo de linhas que é exigido, que é 8 linhas. Tá? O texto do candidato só é avaliado se ele tiver a partir de 8 linhas. Caso contrário, vai ser considerado texto insuficiente. A redação, que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem do número mínimo de linhas. A ideia é, não copie nada dos textos motivadores. Porque se você copia, digamos, se você escreveu 8 linhas, 2 daquelas linhas você copiou dos textos motivadores. O que o avaliador vai fazer? Vai descontar as 2 linhas que você copiou dos textos motivadores
e você vai ficar apenas com 6 linhas. Ou seja, você vai ter a sua redação zerada na quantidade de linhas. Então, o seu texto vai ser considerado insuficiente ainda que ele tenha 8 linhas, porque 2 linhas não são de sua autoria. Tá? Então, só são avaliados os textos que tenham a partir de 8 linhas e que essas linhas sejam de autoria do candidato. Ok? Então, esses são os primeiros aspectos que levam à nota 0. Tá? Também há outros motivos que levam à nota 0. Por exemplo, apresente impropérios ou ofensas, zombaria, desenhos e outras formas propositais de anulação. Se o candidato, na hora da prova, se aborreceu, por exemplo, ficou muito chateado com o seu próprio desempenho, ficou chateado com o tema da redação e disse um palavrão, escreveu um palavrão. Por menor que seja o tamanho da palavra, o fato de estar ali no seu texto já é motivo para que ele seja anulado. Tá? Vai tirar nota 0. Qualquer ofensa que seja, a zombaria do certame, ou mesmo falando do seu próprio desempenho na prova, por exemplo, fui mal, ano que vem vou me esforçar mais. Você escreveu isso, tudo bem, é a sua opinião, é a sua condição na hora da prova, mesmo assim você vai tirar nota 0. Você não precisa dizer para o avaliador, para o corretor, como você foi na prova. Quando ele lê, ele já vai entender como você se saiu nela. Desenhos também, você não pode fazer desenhos de forma alguma, ainda que seja fora das linhas. Você não pode escrever, fazer florzinhas, terminei, vou esperar o horário para eu poder levar o meu caderno de provas, por exemplo. Aí você fica desenhando e acaba fazendo uma florzinha na margem do seu texto. Vai tirar 0. Você ficou tão feliz porque escreveu uma boa redação, fez um emoji sorrindo ali ao lado da sua prova. Também tira 0. Tá? Porque não pode ter nenhuma forma de marcação. Tanto é que já foi considerado como outras formas propositais de anulação. Tá? Considera-se que você quis anular a sua prova, porque já foi avisado, já consta no edital que você não deve fazer esse tipo de coisa, você acabou fazendo, embora tenha sido advertido. Então, são motivos que são situações que levam a nota 0. Outro aspecto que leva a nota 0 é parte deliberadamente desconectada com o tema proposto. Esse quesito foi inserido como situação que leva a nota 0 depois de acho que alguns devem lembrar, de um candidato que escreveu a sua redação, depois ele colocou uma receita de miojo e aí voltou para o texto. Ele não, nesse ano, como não constava nada no edital a esse respeito, ele não tirou 0, não teve a sua prova zerada, mas acabou tirando uma nota baixa, porque ele escreveu uma parte desconectada. Houve também candidatos que escreveram partes de hinos de time na sua redação. Então, eram meios que eles escreveram para zombar do certame, talvez, ou estavam cansados de escrever redação e decidiram descontrair. Então, a partir desse ano, não lembro exatamente qual ano foi, todo candidato que escrever uma parte desconectada no seu texto, seja receita de bolo, seja receita de miojo, seja o hino do seu time favorito, ele vai tirar nota 0. E nisso estará incluída algumas expressões também, graças a Deus terminei, por exemplo. Também é uma parte desconectada que você deve evitar. Graças a Deus, amém, Deus nos abençoe. Se não estiver relacionado ao tema que você escreveu, não coloque nada, tá? Nem assim por fim, escrito por mim, evite esse tipo de coisa. Tá? Os textos que apresentem o nome do candidato, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação também inclui-se nas situações que levam a nota 0. Existe o espaço para assinatura,
e você deve assinar única e exclusivamente naquele espaço. Tá? Não escreva nada, tá? Não se preocupe que o INEP, os corretores vão identificar o seu texto, eles vão saber que o texto é seu, não precisa escrever o seu nome lá abaixo na sua folha de redação. Tá? Então, escreva única e exclusivamente no local destinado a isso. É normal, no dia da prova, o fiscal de sala, o aplicador da prova passar em cada carteira e mostrar onde você deve assinar. Então, assinou a folha oficial de redação, não assine em lugar nenhum além daquele. O texto que esteja escrito predominante ou integralmente em língua estrangeira, tá? Se escrever uma parte em espanhol, o restante em português, ou em inglês, o restante em português, ou todo em língua estrangeira, também é uma situação que leva a nota zero, pode levar a nota zero. Então, o texto deve ser escrito na modalidade formal da língua portuguesa. É isso que diz a competência 1 e deve ser seguido. Por fim, o texto que apresente letra ilegível que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes. Tá? A letra só é considerada para efeitos como uma situação que leva a nota zero se ela for ilegível. Tá? O primeiro avaliador, que nós sabemos que são avaliados por 2 avaliadores, o primeiro avaliador lê, não entende, e considera que o texto é legível, o segundo avaliador também não entende e considera que é ilegível. Então, se os 2 não conseguem ler o seu texto, com certeza você vai tirar nota zero, tá? Não se preocupe, não é cobrado, você não vai ter nota deduzida se você escrever em letra de forma, tá? Porque a maiúscula e minúscula não é um dos quesitos que são considerados para fins de avaliação, exceto quando você faz a cursiva e você, por exemplo, escreve uma palavra que deveria ser com letra maiúscula e você escreve com letra minúscula ou vice-versa, isso aqui vai ser considerado na competência 1. Mas a forma de escrita, ninguém vai tirar zero porque escreveu com letra de forma. Pelo menos até então não apareceu isso nos editais do Enem. Tá? E aqui nós temos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto dissertativo de uma forma geral, mas também sobre a competência 1, que é a competência que trata sobre a modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que nos interessa aqui, o que é bom para nós enquanto candidatos, é justamente deste nível até aqui. Olha que eu não tenho muita habilidade com a caneta. Tá? O que interessa é daqui para frente, né? De 120, 160 a 200 pontos, de acordo com o nível apresentado na competência. Por que eu digo isso? Cada competência da prova, como eu falei antes, equivale a 200 pontos. E esses 200 pontos são divididos aqui e a cada nível conta 40. Esse nível começa do zero, essa competência começa do zero, tá? Aquele que não demonstra conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa é o que tira zero no texto. Muitos erros de ortografia, de acentuação, de estrutura, falhas de estrutura, de sintaxe. Se isso acontecer no seu texto, provavelmente vai ser considerado nesse nível. Tá? O nível 1 demonstra domínio precário. Tá? De fato, de domínio precário a insuficiente é mais ou menos o mesmo nível. Tá? Mas se você tem domínio precário, de forma sistemática, com diversos e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro de convenção de escrita, a nota é apenas 40. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais de escolha de registro de convenções de escrita também. Então, precário e insuficiente são mais ou menos bem semelhantes. Tá? Aqui uma linha que vai ser o avaliador que vai decidir, mas porque eu disse que interessa para nós do nível 3
em diante, que são as melhores notas e porque também é o que se espera de um aluno concludente do ensino médio ou alguém que já concluiu o ensino médio. Então, que ele demonstre domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. Tá? Alguns. Tá? Ele tem o domínio mediano, apresenta alguns erros, tudo bem, não vai ter problema aqui, tá? Vai ter, porque você vai perder 80 pontos, mas em relação a esse nível, na competência você tira 120. Os dois últimos níveis, que são nível 4 e nível 5, são aqueles que apresentam um domínio bom e excelente. Tá? É aquele que estaria acima desse mediano. Então, tira 160 aquele candidato que demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios. Tá? Desvios gramaticais e de convenções da escrita. Aqui vai entrar tudo. Entra a ortografia, a acentuação, vai entrar a estrutura do seu texto, a ordem sintática, tudo isso vai entrar aqui nessa competência. E, por fim, aquele que tira 200, demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Tá? Excelente domínio, mas observem o que diz aqui. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade quando não caracterizem reincidência. Isso aqui é uma coisa interessante, porque eu já, muitas vezes, se ouve algumas pessoas dizerem, o candidato tirou 1000, mas a redação dele tinha erros. Tá? O candidato que tira nota 1000 não quer dizer que ele escreveu o texto totalmente perfeito. Tá? Tinha erros, mas isso não era constante, era apenas um caso excepcional. Digamos que ele errou 2 palavras ou um erro de estrutura, isso aí não vai ter problema, tá? Se são apenas 2 erros, por exemplo, a nota continua em 200. E aí vai depender da forma como isso acontece. Você escreve, por exemplo, vamos supor, se você escreve uma palavra inadequadamente, você não sabia se era com Z ou com S, mas queria usar aquela palavra, você cometeu uma inadequação, um erro. Isso não vai ser deduzido da sua nota. E uma coisa que eu sempre digo, se você tem dúvida na forma como se escreve uma palavra, existe uma maneira muito fácil de não errar. Substitui por um sinônimo que não tenha a mesma dificuldade de escrita. Vamos pensar, por exemplo, você quer escrever casa, não lembra se é com Z e com S, vou substituir por residência? Não, residência tem a mesma dificuldade de escrita. É com Z ou é com S? Substitui por moradia, né, que já não tem essa mesma dificuldade. Então, fazendo isso, você evita cometer erros de ortografia, pensa nas palavras, observa a forma como elas são escritas, pronuncia, nem que seja no seu pensamento, você não pode conversar, nem falar alto na hora da prova, mas pronuncia no seu pensamento a palavra para ter certeza que não tem acento e que se tem acento você colocou no local certo. Tenha esses cuidados com o texto, tá? E como eu disse logo no início, você deve criar uma rotina de escrita e nessa rotina de escrita deve entrar a correção. Tá? Criem o hábito de corrigir o texto de vocês, de corrigir aquilo que vocês escrevem. Escreveu, faz um rascunho, passa limpo e confere, verifica se você escreveu todas as palavras adequadamente, se você colocou desculpa, se você colocou as vírgulas no lugar certo, se você não separou o sujeito do predicado por vírgula, isso é uma coisa muito importante, que pode deduzir nota ali no seu texto. Vamos supor que você tenha feito uma excelente redação, mas separa o sujeito do predicado por vírgula, isso acaba causando dedução da sua nota. Então, observe, leia bastante, escreva bastante, treine. Tem que treinar. Não se melhora a escrita se você não treina. Não, como eu disse, não existe fórmula, mas existe aprendizado. Então, se você aprender a escrever o texto de uma forma, você vai conseguir escrevê-lo da melhor forma possível na hora da redação.
tá? Então, escrever, observar a escrita, isso é importante não só na redação do Enem, mas na vida mesmo, observar se você está escrevendo adequadamente determinadas coisas, ler para ver se aquilo que você pensou realmente está sendo transmitido no seu texto. Tenham esses cuidados de ler, de corrigir, de observar, tá? Para quem ainda está estudando no terceiro ano, com certeza o professor de vocês vai trabalhar o texto dissertativo argumentativo, e é comum o professor marcar as suas falhas, marcar as inadequações ortográficas, de acentuação, de escolha de registro, de escolha de palavras mesmo, ou de estrutura do texto. Então, observa aquilo que o professor marcou. Ele não marcou só para pintar o seu texto, a sua redação, para ela ficar colorida, bonitinha, não. Ele marcou para que você observe os erros que você cometeu e tente corrigir. Tá? Corrige, da próxima vez não cometa mais aqueles erros. Tá? Eu não sabia que escrever que residência era com S, eu fiquei em dúvida se era com Z, não sei, não sabia escrever na hora. Então, vê o que o professor marcou e tenta não cometer mais aquele erro, tá? Para tentar escrever mesmo. E uma dica que eu dou para vocês, não se preocupem em aprender diversas maneiras de escrever um texto dissertativo argumentativo. Aprenda uma forma de escrever, tá? Nós vamos ver aqui algumas delas. Aprenda uma forma de escrita, veja se ela vale para você, tá? Veja se você se adapta àquela forma de escrita e escreva todos os seus textos de uma forma semelhante, para evitar que na hora do texto, eu vou escrever de que forma. Se você treinar sempre de uma forma semelhante, na hora do texto, de produzir o seu texto, você vai saber como você vai escrever, porque você segue sempre a mesma estrutura, tá? Isso é uma dica também que é importante, porque se você usa a mesma estrutura sempre na hora, pelo menos em relação à estrutura, você não vai ter problema, ok? Alguma pergunta? Temos sim, professor. Só um pouquinho. Okay. Da professora Luana. Pode usar o português falado no Enem? No texto dissertativo, argumentativo do Enem, não pode usar o português falado. Nós vamos ver uma parte hoje que fala justamente sobre isso. Nós não devemos usar gírias nem as reduções que são comuns na língua falada. Por exemplo, o nosso tá, o nosso pra, não são interessantes na redação do Enem e é deduzido justamente aqui na competência 1. Então, existem as diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Tá? Aí o Enem solicita justamente a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nós sabemos que a língua falada é mais espontânea, então é mais rápida também. Então, na hora nós falamos da forma que o nosso ouvinte compreenda, que a língua falada cumpre a sua função de comunicação, mas aqui nós tratamos da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí essa é mais monitorada, deve ser mais observada, e aí nós devemos seguir aquelas regras que nos são ensinadas, todo o conhecimento gramatical que nos é ensinado, tá? As regras, a acentuação, a pontuação, a estrutura sintática, dentre outros aspectos. Então, aqui, infelizmente, não podemos usar a língua falada, tá? Então, aqui é apenas a escrita, ok? E aqui nós temos um exemplo justamente desse registro formal e informal que é solicitado no Enem, o registro formal. Nós temos dois pequenos textos que foram escritos pela mesma pessoa, mas em uma situação formal e em uma situação informal. Tá? O rapaz está relatando que sofreu um acidente de trânsito e faz esse relato ao seu chefe e à sua mãe. Quando ele escreve o relato para o seu chefe, escreve ou liga para o chefe, ele escreve da seguinte forma: boa tarde, chefe. Infelizmente, acabei de sofrer um acidente de trânsito e devo me atrasar, pois estou aguardando a polícia para os trâmites formais e a seguradora para o recolhimento do veículo.
Observem a forma como ele escreveu, a forma mais formal possível, com a pontuação adequada. Quando ele vai dizer a mesma coisa para sua mãe, ele já diz de outra forma: que droga, mãe, bateram no meu carro, estou bem, mas não se preocupe. Me mande o número da seguradora, depois te ligo. Tá? Vejam, ele fala espontaneamente, tá? Com a sua mãe. Porque a situação exige justamente, não exige que ele seja formal com a sua mãe da mesma forma como ele é formal com o chefe. Tá? Vejam, ele diz que droga, mãe, ele usa, se expressa da forma como ele está se sentindo e diz estou bem. Tá? Na modalidade formal ele deveria dizer estou bem, tá? Mas ele diz estou bem, isso na fala é muito bem aceito, em situações informais também é aceito, tá? Não se preocupe, me mande. Observem aqui que ele começa a frase com o pronome oblíquo, tá? Numa situação formal isso não é permitido, deveria ser mande-me o número, se fosse uma situação formal, mas nesse caso não é, então ele pode, sem problema nenhum, utilizar essa forma de texto ou de construção naquilo que ele relatou. Tá? No outro, não, ele já tem todos os cuidados com a língua, que é o que a língua escrita, aí de caráter mais formal, exige, tá? Que sejam seguidas todas as regras. Ok? E esse grau de formalidade acabam tendo determinados níveis, e é importante a gente observar algumas coisas. O grau de formalidade dos registros linguísticos constitui-se a partir da escolha lexical e da organização sintática das sentenças. O que é escolha lexical? O que é léxico? O léxico é o conjunto de palavras de uma língua, de determinada língua. Então, aqui entra as palavras que você escolhe para escrever o seu texto, palavras que sejam mais formais ou palavras adequadas à forma de texto que você está escrevendo, e a organização sintática das sentenças também. Na fala, é comum a gente dizer, usar geralmente a ordem inversa. Os meninos, não chegaram não, por exemplo. Quando nós falamos na fala, normalmente nós falamos assim, na escrita nós devemos seguir aquela ordem, sujeito, predicado, com os seus complementos. Tá? Então nós temos que ter determinados cuidados e o que não pode, de forma alguma, ter na redação do Enem. Primeiro é o emprego de gírias. Tá? As gírias não são algo interessante para o seu texto. Cara, encher o saco, quebrar a cara. Por exemplo, eu vi um ano que falava sobre a lei seca. O motorista que bebe e dirige, com certeza vai quebrar a cara. Isso não deve estar no seu texto. São expressões do dia a dia, expressões informais. Então, você não deve, de forma alguma, usar esse tipo de palavra. Não são adequadas para o texto dissertativo argumentativo. O uso de jargões como internetês ou expressões específicas de uma área técnica também não devem ser usadas. Use as palavras que são conhecidas no nosso meio, da forma adequada, claro, mas evitem palavras totalmente técnicas, específicas de áreas, por exemplo. Palavras reduzidas, como eu falei antes, na resposta para a professora Luana, tá? O tá no lugar de estar, o ser em vez de você, o pra em vez de para, são coisas que não devem ser utilizadas na redação do Enem. Não se deve também utilizar verbos de sentido muito geral. Por exemplo, dar, ter, fazer, achar, são verbos de sentido muito geral. É bom você usar verbos de sentido mais exato e de expressão, sentido mais exato, por exemplo, observa-se, nota-se, compreende-se, verifica-se. Esses verbos são verbos mais específicos, eles dizem exatamente aquilo que se quer apresentar. Então, é bom usar esses verbos em vez desses verbos mais gerais. Tá? Expressões típicas da oralidade, bem, veja bem, entendeu? Isso são palavras que não devem ser usadas
é muito interessante. Às vezes você pega um texto e a pessoa começa com a palavra bem, escreve bem, põe o ponto, alguns põem até exclamação e escrevem o seu texto todo. Veja bem, isso também não é adequado. Veja bem, você usa quando você está conversando com alguém ou quando nos diálogos você usa. Veja bem, você dá a entrada para aquilo que você vai falar posteriormente ou para o exemplo que você vai dar, tá? Entendeu? Também que é típico da função fática da linguagem. Você me entendeu? Tá? Quando eu digo isso, eu quero saber, eu quero ver se o meu interlocutor está compreendendo aquilo que eu estou falando. Então, eu estou solicitando a fala do meu interlocutor, então eu não tenho por que usar no texto dissertativo argumentativo. Eu não vou dialogar com ninguém ali. Eu não vou dialogar com o avaliador, nem comigo mesmo. E bem como estruturação sintática típica da língua oral. As coisas que nós falamos no dia a dia, a forma como nós falamos, me dê isso aí, por exemplo, começar uma frase com pronome oblíquo, eu não devo começar de forma alguma, se tem uma vírgula antes do pronome oblíquo, já deve vir depois do verbo, tá? Eu devo ter esses cuidados, eu não devo usar nada que possa atribuir caráter informal ao texto, tá? E o que eu devo fazer é usar um vocabulário rico e variado, que é o que atribui ao texto um caráter mais formal. O objetivo é justamente esse, fazer com que o meu texto seja o mais formal possível, que é o que o gênero exige, que é o que os certames me solicitam enquanto candidato, ok? E aqui nós vamos ver agora uma redação que tirou nota 1000, tá? De um aluno que tirou nota 1000, e ele começou assim: embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente. Tá? Esse texto foi escrito em 4 parágrafos. 2 estão nesse slide, 2 estão no slide seguinte. Tá? Eu vou ler todo o texto, depois nós vamos ver como esse candidato organizou o texto dele e tirou uma nota 1000. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Vamos aos 2 parágrafos seguintes. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso aos centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis,
a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Ana Clara Batista Socha, uma das 53 candidatas que no ano passado tiraram nota 1000. Tá? Antes, talvez seja até uma questão a se considerar, talvez devido a algumas exigências que foram inseridas na forma de avaliação do Enem, cada vez mais se reduz as notas máximas no Enem. Aí, ano passado, foram apenas 53 dos milhares de candidatos que fizeram. Houve muitos candidatos que tiraram 980, tá? O que significa que um avaliador deu nota 1000, o outro deu 960, tá? Como a nota final é a média desses dois avaliadores, acabou que muitos candidatos ficaram com 980, mas o 1000, como nota máxima, apenas 53 candidatos. Vamos observar aqui a forma como a candidata começou a redação dela. O que é uma coisa que se tem observado, eu não sei se alguém já teve curiosidade de ler várias redações, ou de ler essas redações que tiraram nota 1000 no Enem, mas se você observar, ler, pegar várias e ler a forma como eles começam, a maioria deles começa com uma afirmação. Tá? Fazem uma afirmação. Eu li várias delas do ano passado, de anos anteriores também, e o que eles fazem é sempre começar com uma afirmação. Claro que a maior dificuldade do candidato é justamente começar a redação, então eu acredito que começar com uma afirmação já é uma maneira de evitar que você fique muito tempo com aquele branco. Tá? Claro que alguns autores dizem que o princípio da escrita do texto é o branco. Você começa o texto com o branco, tá? Aquele momento que você não tem ideia nenhuma até que as ideias começam a surgir naquele branco que está na sua cabeça. Tá? Então, a primeira ideia é justamente que você comece com uma afirmação. E nessa afirmação, você pode acrescentar várias coisas. Por exemplo, você pode fazer uma afirmação simples sobre o tema que vai ser abordado, sobre o tema da proposta de redação que foi solicitada. E uma coisa interessante que é importante é você não fazer uma afirmação copiando o tema da proposta de redação, porque o que querem de você é que você seja, desculpa, é que o seu texto tenha autoria. E se você copia aquela frase inteira que está lá no tema, claro que ali o indício de autoria já não vai ser tão evidente. Então, começa com uma afirmação. E nessa afirmação, você já pode apresentar o seu repertório sociocultural, os conhecimentos que você tem na elaboração do texto. É bom, quando você lê a proposta de redação, você leia os textos motivadores, todos, leiam os gráficos, sempre tem um gráfico ou um texto em forma de infográfico, tem os textos que relatam, sempre tem estatísticas ali naquele texto. Então, você leia para ter certeza de que você está fazendo o recorte certo ao tema que foi apresentado. Não adianta ler apenas o tema, a proposta é essa, eu já li, já sei do que eu vou tratar. Não, é bom ler, aliás, é imprescindível ler os textos motivadores, porque é lá que vai estar o recorte, a forma como você deve seguir, ou seguir na escrita do seu texto. Então, a ideia começa afirmando, afirma alguma coisa. Tá? Você faz uma afirmação sobre o tema, usando um repertório que você tenha. Quando você lê o tema, você já pode começar a pensar, isso aqui se relaciona a quê? Esse tema que eu estou lendo aqui, que eu li aqui, que me foi solicitado, faz alusão a quê? Faz alusão a um fato histórico do passado? Faz alusão à ideia de um filósofo? Eu já li isso em um livro de sociologia. Então, pensa nessas coisas que podem ser relacionadas ao tema da redação. Pensa, por exemplo, eu assisti uma série tal que tem a ver com o tema da redação. Também é um conhecimento válido. As séries, filmes, ideias de filósofos, contexto histórico, sociólogos, tudo isso serve como alusão histórica no seu texto. Então, já começa pensando nisso e
faz essa afirmação. Observa que a candidata começou fazendo uma afirmação e citando a Constituição Federal de 1988. Ela citou um artigo aqui, tá? Assegure o acesso como direito a todos os cidadãos. Percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Tá? Essa primeira afirmação que vai até aqui é o que nós vamos chamar de tópico frasal. Tá? Existem várias formas de abordagem dessa forma de construção, tá? Mas com certeza alguns já devem ter ouvido falar sobre o tópico frasal, que muitos professores citam quando estão trabalhando o parágrafo, a forma de construção do parágrafo, e aqui ela faz o tópico frasal, que é justamente essa afirmação. Tá? Então, já é uma maneira de convencionar a forma como você vai escrever. Como é que eu vou começar? Eu vou sempre afirmar alguma coisa. E nessa afirmação, o que eu preciso ter? Você pode afirmar realmente sobre o tema, alguma ideia sobre o tema que você pensou na hora que você estava fazendo aquele levantamento, e quando você lê o tema, o que vem na sua cabeça? Uma chuva de ideias. E qual é o maior problema? Organizar essa chuva de ideias em um texto que seja compreendido, em um texto que tire uma boa nota. Tá? Então, a ideia é sempre começar afirmando aqui na introdução, e a introdução é algo fundamental na escrita do seu texto, porque ela é como se fosse a primeira coisa que vai chamar a atenção do avaliador. Tá? Você tem que pensar no avaliador enquanto o seu leitor. Claro que você deve pensar que ele não sabe do tema para você poder escrever, colocando todos os conceitos que você achar necessário ali. Então, você faz essa afirmação do seu texto, reflete, você pode colocar um conceito de dicionário. Tá? Por exemplo, a candidata poderia ter conceituado a cultura, por exemplo, poderia ter citado outros autores que falam sobre cultura, dentre outras coisas, tá? E esse primeiro parágrafo é a sua introdução. É ele que vai chamar a atenção do seu leitor. Aquela velha e batida frase, a primeira impressão é a que fica, vale aqui também. Se o seu texto tem uma introdução bem escrita, ela vai chamar a atenção do restante do seu texto. Tá? Então, faça uma afirmação, apresente aquilo que você vai falar no restante do texto. A introdução não é momento de discussão do tema ainda, você vai apenas apresentar, é como se você chegasse, o meu texto trata sobre isso, eu vou abordar desta forma. Tá? E vejam, ela coloca aqui após o ponto, ela apresenta os dois argumentos que ela vai discutir. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção de que a cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Aqui vai estar a argumentação dela. Vejam, são ela apresentou duas ideias, então, com certeza, ela vai apresentar dois argumentos. E uma coisa que é importante no texto dissertativo, argumentativo, especialmente do Enem, faça 4 parágrafos. Tá? Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumentação e o último parágrafo de conclusão. Tá? 4 parágrafos. Por quê? Porque se você faz mais parágrafos, você não consegue discutir muitas suas ideias em cada um deles, porque não sobram linhas. Tá? Então, a ideia é que você faça de 5 a 7 linhas em cada um desses parágrafos, menos que 5 não é ideal, porque quando você escreve um parágrafo, vamos dizer, eu posso fazer com 3 linhas, 4 linhas? Pode, mas não deve. Tá? O seu texto fica... Dá a entender, quando o avaliador olha para o seu texto, visualmente ele já tem um parágrafo com 3, o outro com 7, e isso esteticamente não é adequado, não é legal para quem está vendo, para quem vai ler o texto. Já sabe-se que provavelmente haja uma ideia naquele parágrafo que está meio truncada, que ficou faltando alguma coisa. Então, pensem sempre, eu vou escrever 4 parágrafos, nesses parágrafos de 5, 7, 8 linhas, de forma que eles sejam bem utilizados. Vocês têm 30 linhas. Podem dividir essas 30 linhas aí nos seus 4 parágrafos, pensando que a conclusão precisa de um pouco mais de linhas, já que lá você vai
retomar o que você já falou e você vai fazer também a proposta de intervenção. Geralmente, a proposta de intervenção está lá na conclusão. Tá? Então, é bom você deixar pelo menos uma, duas linhas a mais para a conclusão. Tá? Então, essa introdução dela é uma introdução muito boa, tá? Muito bem organizada, e que já mostra que ela tem um bom repertório sociocultural, que se ela tirou 1000, com certeza foi considerado um repertório sociocultural produtivo relacionado à discussão que ela fez no texto. Tá? No segundo parágrafo, é onde ela discutiu o primeiro argumento dela, tá? Que é justamente a ideia da concentração das salas dos grandes centros urbanos. Observa aqui, é relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista. Aqui ela começa, ela expõe novamente essa ideia que ela já colocou lá na introdução, e ela parte para a discussão desse argumento. E nessa discussão ela colocou um dado estatístico aqui, tá? 17% da população do país, já apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão, e colocou também uma citação do livro do Sérgio Buarque de Holanda. Ela citou o autor, citou o nome do livro, colocou o nome do livro entre aspas para marcar, que é um livro. Isso também é um detalhe importante, você deve marcar os títulos das obras, caso vocês usem, tá? Marquem com aspas, não deixem o livro lá sem marcação nenhuma. Tá? E ela fez essa primeira discussão. Logo no início já apresenta esse argumento. No outro parágrafo, ela vai já apresentar também o segundo argumento, a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda. Ela usou aquele argumento de uma forma diferente, já entrando na discussão, e ela usou outra coisa usou um outro livro para marcar também esse repertório que ela apresentou. Tá? Veja, ela apresentou a Constituição Federal, apresentou o livro do Sérgio Buarque de Holanda e apresentou o livro da Carolina Maria de Jesus. 3 aspectos que, com certeza, ela deve ter pensado na hora da elaboração do texto, do esboço inicial, de um rascunho. Tá? Algumas vezes não dá tempo de fazer um rascunho, mas um esboço inicial é importante você fazer, aí pensar nesses argumentos. Tá? E aqui ela desenvolveu o parágrafo relacionando o argumento dela à ideia que é exposta nesse livro. Aí ela já colocou: o qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade. Tá? Então, observe que isso é importante. O último parágrafo da candidata é justamente onde vai estar a retomada de tudo que ela já falou e a proposta de intervenção. Ela usou, para introduzir esse parágrafo, um conectivo, uma conjunção conclusiva, aqui, uma locução conjuntiva conclusiva, dessa forma. E você não sabe como concluir? Usa um conclusivo. Dessa forma, assim sendo, assim, portanto, logo. Use essas palavras, que além de você enriquecer os seus elementos de coesão, você já dá a ideia para o seu leitor que você está concluindo o seu texto da forma adequada, da forma mais correta possível. Então, observem aqui, eu fiz algumas marcações. Em vermelho, eu marquei Ministério da Educação e instituições de ensino. Aqui, nesse parágrafo, ela fez uma ótima proposta de intervenção. E vejam que ela não simplesmente citou o que deveria ser feito para que o problema fosse resolvido. Ela colocou agentes, instituições que podem agir, ou autoridades que podem agir para que determinada coisa seja realizada. Então, aqui ela diz: nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quase não sai, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Vejam, ela citou aqui
o agente, citou a ação que deve ser realizada e fez um detalhamento dessa ação. Esses três aspectos aqui são fundamentais na proposta de intervenção, porque quando você cita o agente, cita a ação e detalha, provavelmente você terá uma nota excelente entre 160 e 200 pontos na competência 5. E ela citou uma outra instituição, uma outra proposta, tá? Cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Mais uma vez, ela cita a instituição, a agente, cita a ação a ser realizada e faz o detalhamento dessa ação. Aí, por fim, ela conclui o texto. Feito isso, já diz que ela vai finalizar o texto ali. Então, isso é fundamental para que haja uma boa nota nessa competência. Tá? Então, eu trouxe esse texto para que nós comecemos já a refletir sobre a construção do texto dissertativo argumentativo. Nós temos que pensar na forma como nós escrevemos e crie o hábito mesmo de escrever, tá? O hábito de escrever, de treinar. Tente escrever pelo menos 2 textos por semana, tá? Escreva 2 textos por semana. Crie o hábito mesmo. Escrever sobre temas gerais. E, como eu disse no início, não gasta tempo nem esforços tentando adivinhar o tema, tá? Se você conseguir estruturar bem o seu texto, você será capaz de discutir sobre qualquer tema que apareça. Então, é melhor você, por exemplo, eu preciso estudar para criar um repertório sociocultural. Então, o que você faz? Pensa nos temas de forma mais geral. Por exemplo, se cair um tema mais específico sobre o avanço do câncer no Brasil, o que você vai fazer? Trate sobre saúde. Leia coisas sobre saúde. Você deve pensar dessa forma. Se você lê sobre saúde, você vai ter repertório para colocar em um texto que trate sobre qualquer aspecto da saúde. Educação, pense sempre nesses aspectos mais gerais. Se você lê aspectos mais gerais, você tem repertório para diversos temas. Leia sobre educação de uma forma geral, que aí o que vai cair sobre educação inclusiva, você tem repertório sobre educação. Vai cair sobre as inovações na educação, você lê sobre educação, você tem repertório. Leia sobre coisas diversas, sobre temas mais genéricos, saúde, economia, educação, que aí sim você consegue ter um repertório e consegue utilizar esse repertório no seu texto. É muito melhor gastar os seus esforços, o seu tempo, lendo dessa forma, de uma forma mais geral, para você ter conteúdo para discutir qualquer tema, do que tentar adivinhar ao longo do tempo que falta para o Enem o tema que será abordado. Sempre pense, não vai ser um tema muito específico, nem um tema muito polêmico, principalmente porque esses temas muito polêmicos, nós sabemos que ainda não estão resolvidos, então podem gerar conflitos na hora da escrita, então acaba que o histórico do Enem já nos mostra que não caem esses temas muito polêmicos, aborto, a religiosidade, esse tipo de tema provavelmente não vai cair. Ok? Então, são esses cuidados que eu estava falando antes que vocês devem ter. Então, não se preocupe, não vai ser cobrado nenhum tema muito polêmico, tá? Então, tente estudar vários temas, coisas mais abrangentes, tá? Delimite na hora da prova um tempo para pensar, tá? Vocês não podem ficar pensando o tempo todo na prova de redação, porque vocês têm também as questões para responder. Então, divide esse tempo. Não conseguiu pensar, resolve algumas questões, volta para o texto, e assim você vai se organizando. Tá? E eu acho que eu falei no início, tenta escrever a redação, os seus textos de redação, sempre do mesmo modo. Escreva sobre temas diversos,
um caráter interdisciplinar, várias disciplinas, vários temas, escreva sobre vários temas, mas escreva o seu texto sempre da mesma forma, tá? Ou de uma forma semelhante. Tá? Se você começa um texto com uma afirmação, faz os outros com uma afirmação. Tá? O que vai variar? O tema vai dizer para você o que você precisa acrescentar ali. Você pode começar com uma alusão histórica, pode começar com um pensamento de um filósofo, mas sempre afirmando. Tá? E aí, quando você lê o tema da redação, é bom você já pensar por que aquele tema é um problema, aquele aspecto que é apresentado ali pode ser considerado um problema. É que aí você já começa a refletir, já começa a ter uma ideia do que você pode discutir no seu texto. E aí sempre, se é um problema, a gente começa a pensar, é um problema social, que vem de muito tempo, por que ainda não foi resolvido, qual é o problema, o que falta ainda para ser resolvido, que aí você já pensa nos seus dois argumentos e já pensa também numa forma de solucionar esses problemas, ok? Então, o segredo mesmo é você treinar, tá? Treinar, treinar, treinar e treinar. É o que você deve fazer sempre no seu texto. E aqui nós vamos à estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Todo texto dissertativo argumentativo, aliás, todo texto, toda forma de texto deve ter a seguinte estrutura: ele deve ter uma introdução, deve ter um desenvolvimento e deve ter uma conclusão, tá? Uma coisa que você deve pensar para organizar o seu texto. Ele vai ter 4 parágrafos, já é uma forma de você convencionar e escrever sempre da mesma forma. Ele vai ter 4 parágrafos, sendo que um parágrafo é de introdução, tá? É sempre o primeiro parágrafo. O local do parágrafo de introdução é o primeiro parágrafo, tá? E lá o que você vai fazer? Vai apresentar o seu tema, uma afirmação, uma ideia central, o objetivo ou o tópico casal, e lá você vai expor a sua tese. O que é a tese? É aquilo que você vai defender no seu texto. Tá? Então, a introdução é o primeiro parágrafo. E você apresenta, dentre outros aspectos, o tema, a ideia central, o tópico casal, a exposição da tese. O desenvolvimento, que é a maior parte da redação, deve ter 2 parágrafos. Tá? Sempre 2 parágrafos. Em cada um desses parágrafos, eu acho que quem é aluno do terceiro ano sabe que em cada um dos parágrafos você vai desenvolver um argumento. Você não vai discutir 2 argumentos no parágrafo, em outro discutir mais 2 argumentos. Eu vou fazer isso para eu ter mais argumentos. Não faça isso, tá? Pense em 2 argumentos, desenvolva-os bem em cada um dos seus parágrafos, tá? Num parágrafo, um argumento, no segundo parágrafo, um outro argumento. Uma coisa que é interessante você pensar é que geralmente nós pensamos em um argumento bom e um argumento talvez não tão bom, ou vamos pensar na forma, talvez, o argumento forte e um não tão forte quanto aquele que eu apresentei. Inicialmente, como você vai organizar esses argumentos? Você apresenta de forma crescente. Primeiro argumento, aquele que você considera que não é tão forte, e o segundo, o argumento mais forte. Tá? E aqui você vai organizar as ideias, reafirmar a reafirmação das ideias de forma bem elaborada e objetiva, a pensar um argumento, tudo que você tem para dizer sobre ele, no parágrafo seguinte, outro argumento, tudo que você tem para dizer sobre ele, e aí você pode usar no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, que é o número 1 de desenvolvimento, pensa, por exemplo, em palavras como inicialmente, primeiramente, para começar o seu texto, tá? Pode usar essas expressões, e aí você já organiza de uma forma melhor o seu texto. No outro parágrafo, você usou, pode usar, além disso, apresenta também alguma coisa dessa forma que ligue um parágrafo ao outro.
tá? Então, inicialmente no primeiro e alguma expressão que dê sequência no segundo. O parágrafo de conclusão, que é o último, tá? É sempre o último parágrafo. Nele você faz a retomada da ideia central exposta na introdução, faz a proposta de intervenção com ação, agentes e detalhamento dessa proposta e finalização do texto, tá? A conclusão sempre é bom você iniciar com algum conectivo que tenha esse sentido de conclusão. Portanto, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, assim, logo, qualquer um que tenha esse sentido de finalização. Cuidado com o contudo, tá? É muito comum lermos textos em que as pessoas entendem que o contudo é conclusivo, contudo junto, não é conclusivo, é adversativo, ele vai dar essa ideia de contrariedade e não a ideia de conclusão, tá? Então, portanto, você não estou lembrando de nenhuma outra, usa portanto, que você sempre vai conseguir concluir o seu texto. E é o último parágrafo, tá? Não, antes disso, não usem esses conclusivos para iniciar os parágrafos. Ok? Uma coisa que eu esqueci de falar lá na proposta, quando eu discuti a proposta de intervenção, propostas como: é importante conscientizar as pessoas. Não conta como proposta de intervenção. Tá? Conscientizar não é proposta de intervenção, a não ser que você diga conscientizar por meio de quê? Quem vai conscientizar por meio de quê? Aí, se você detalhar, explicar ações, coisas concretas, aí sim pode ser avaliado como proposta, mas a proposta são ações concretas. E conscientizar, as pessoas precisam se conscientizar. Se você escreve como proposta de intervenção apenas isso, pode ter certeza que nessa competência você vai tirar 0. Tá? Então, não adianta colocar outras coisas além disso. Aliás, você deve colocar outras coisas que não sejam unicamente isso. Ok? Então, essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo e que é o que nós devemos seguir sempre. Introdução, desenvolvimento, conclusão, 4 parágrafos, pego as 30 linhas que me são disponibilizadas e organizo o meu texto a partir dali. E treino, tá? Não adianta, não, eu vou escrever de qualquer jeito aqui, porque é só treino, e lá na hora eu vou fazer certo. Não. Nenhum ator, quando vai fazer uma peça de teatro, deixa para treinar as coisas na hora da apresentação. Treina-se tudo antes, e é assim que você vai fazer no seu texto. Treinar tudo antes. Desde a forma como você vai introduzir o seu texto, até até as ideias que você vai colocar, treina também os repertórios, pensa pode ser letra de música, fatos históricos, treina tudo isso para colocar no seu texto. Essa parte era mais introdutória, apenas para termos uma noção geral do texto dissertativo argumentativo. Espero ter contribuído, espero ter sido claro o suficiente para que vocês tenham entendido o texto dissertativo argumentativo e agradeço a atenção de vocês até aqui. Amanhã nós temos aula novamente.